A Bíblia diz que há muito tempo, Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu em sua vontade boa, agradável e perfeita e para sua glória, criar o universo. E Ele criou a partir da sua palavra, quando Ele disse e tudo se fez. E Ele criou este universo para manifestar a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus. Nesse universo, Ele criou o homem e a mulher. Diferentemente do que é ensinado nas escolas, não são animais que evoluíram. O homem e a mulher, os seres humanos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. E Ele colocou este primeiro casal em um local, nesse planeta, em um jardim. E no jardim, o Éden, eles estavam ali. Deus tinha relacionamento com eles. Nós lemos no texto de Gênesis que na viração do dia, ou no final de cada dia, nós entendemos isso, Deus descia, é uma linguagem humana para tentarmos entender, para ter relacionamento com eles. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles ouviram os passos de Deus no jardim. Deus deu a eles um lugar perfeito, um ambiente perfeito, onde não havia mal, dor, pecado, sofrimento, nada daquilo que nós vemos hoje a qualquer momento, nas nossas vidas, com as pessoas que nós amamos no mundo. E Ele deu a eles tudo o que eles precisavam. E estabeleceu uma ordem apenas, um mandamento. Deus colocou no jardim uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ordenou para que eles não comessem. E como eles, até aquele momento, o primeiro casal tinha o livre-arbítrio, eles tinham a possibilidade genuína de obedecer ou não a Deus, coisa que não há mais por causa da queda. Eles optaram por desobedecer a Deus. E então, naquela hora, eles comem do fruto que Deus ordenou que não comessem. E naquele momento, o pecado entra na humanidade. E todos os seus descendentes, até chegar em mim e em você, a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, em iniquidade. E é por isso que o mundo que está esse caos que nós vemos. Mas essa mesma Bíblia diz que Deus amou pecadores, e amou de tal maneira, a expressão de tal maneira é para tentar descrever esse imenso amor de Deus, que deu, em sua graça, Ele deu o seu Filho. E Jesus, o seu Filho, o Filho eterno de Deus, veio ao mundo, se fez homem, e em uma cruz, há 2000 anos, Ele morre por pecadores. A Bíblia diz que o sangue de Jesus foi derramado para a purificação de pecados de pecadores. De todos não, de todos aqueles que creem. Todos aqueles que se reconhecem pecadores e creem no que Cristo fez naquela cruz, em sua morte e ressurreição por nós, e também nossa morte e ressurreição com Cristo. Todos aqueles que creem, por crerem, e que só creem pela ação do Espírito, se arrependem dos seus pecados, recebendo a Cristo. São esses, então, que têm agora, a partir da fé no Evangelho, que é o que Cristo fez, a possibilidade de ter um relacionamento com Deus. Não há outra forma. E o meu desejo e oração é que você que está aqui creia neste fato, de que lá naquela cruz, Cristo morreu por você,
para perdão dos seus inúmeros pecados. E ele ressuscitou para lhe dar uma nova vida. O que nós vamos tratar e continuar tratando só tem sentido se você crer no Evangelho. Porque, do contrário, passa a ser uma discussão inócua. Não vai produzir nada. Desde agosto, nós estamos estudando Isaías, acabamos Pedro, estamos estudando Tiago e 1 Coríntios. E desde agosto nós não estudamos mais 1 Coríntios e hoje nós voltamos a meditar sobre este assunto. É o 6º estudo a respeito do dom de línguas. E por quê? Porque ele é muito importante, porque a esmagadora maioria dos evangélicos creem e defendem a manifestação regular, corriqueira deste dom. E para que nós saibamos se isso é verdade, nós precisamos da palavra para poder entender e examinar e verificar e sim julgar estas manifestações, porque nós somos sim chamados para julgar profetas e manifestações à luz da palavra. E nós estamos fazendo isso, então por isso que nós estamos caminhando bem lentamente. Hoje não vai ser muito diferente, nós vamos ver os versos 6 a 12 de 1 Coríntios capítulo 14. Mas eu queria resumir os tópicos que nós colocamos a respeito deste dom, para que nós então nos localizássemos e então pudéssemos continuar. Onde nós vemos o dom de línguas ocorrendo na Bíblia? Primeiro que ele é descrito na Escritura, e onde nós vimos acontecer? Nós já passamos por isso, daí então, nós estarmos na 6ª reflexão a respeito, nós já passamos por isso, mas eu só quero lembrar, para nós voltarmos e retomarmos então. Atos capítulo 2, versículos 1 a 13, é a primeira manifestação do dom de línguas, que para nós não tem diferença nenhuma do que acontece em Atos 2 e nos textos de Atos 10 também, e o que acontece em 1 Coríntios 12 a 14. Então, o que acontece ali foi quando o Espírito Santo veio sobre a igreja e capacitou aqueles homens e mulheres com um dom, o dom de línguas, a falarem em outros idiomas, pregando as maravilhas de Deus, porque havia naquele local pessoas que falavam em vários outros idiomas. Atos capítulo 10 é quando Pedro pregava na casa de Cornélio, porque Pedro era o judeu e tinha compreensão de que o evangelho era uma compreensão errada do Antigo Testamento, de que Deus tinha um povo somente, e esse povo era um povo de uma nação física. E Deus então vai mostrar para Pedro, um judeu, que ele veio para todos os povos. E aí então Deus manifesta aquele dom que ele havia dado em Atos 2 para um grupo de gentios na casa de Cornélio, que era um gentio. Então ali também acontece a manifestação do dom de línguas. E a terceira ocasião que acontece é Atos capítulo 19, quando então Paulo encontra um grupo de discípulos, e se você for ver lá, eles eram, na cidade de Éfeso, eles eram discípulos que tinham recebido apenas o batismo de João, e eles não sabiam sequer da existência do Espírito Santo. Então ali, Paulo então prega, fala para eles do Evangelho, e eles então também recebem o dom de línguas. O segundo ponto que nós vimos é como o dom de línguas se manifesta. Nós já vimos isso, lembra? Nós estamos apenas relembrando isso. O dom de línguas se manifesta por meio da capacitação que o Espírito Santo concede a cristãos. O genuíno dom de línguas só é dado àqueles que creram no Evangelho. Daí então a razão de eu ter começado com o Evangelho. Só podem manifestar as línguas ou outros idiomas de maneira sobrenatural aqueles que creram no Evangelho, os cristãos. E aí, então, a terceira questão é, então, o que é esse dom de línguas? Afinal, o que é o dom de línguas? E aqui nós temos uma distinção clara
do que nós cremos à luz da Escritura e do que os pentecostais e neopentecostais defendem. Nós cremos, à luz dos textos bíblicos, de maneira claríssima, que o dom de línguas é um dom espiritual e sobrenatural, que é concedido soberanamente pela pessoa do Espírito Santo a cristãos, que capacita estes que recebem a falarem em idiomas humanos não aprendidos pelos que falam. E é isso que acontece em Atos 2, Atos 10, Atos 19 e 1 Coríntios 12, 13, 14. Então são idiomas que aqueles homens e mulheres nunca falaram, eles não estudaram, e por um propósito, que é o próximo ponto, eles então começam a falar em outros idiomas. Uma outra pergunta que nós levantamos é: qual o fim proveitoso do dom de línguas? Essa expressão, fim proveitoso, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, que Paulo diz que o Espírito Santo capacita cristãos com dons, sejam eles quais forem, para um fim proveitoso. E qual é o fim proveitoso do dom de línguas e de qualquer outro dom? Paulo também vai mostrar que é o quê? A edificação da igreja. É para que aqueles que foram salvos sejam edificados. Mas em Atos, muitas pessoas não creram no Evangelho. Sim, quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, os cristãos falaram em outros idiomas. Aquelas pessoas que não criam no Evangelho, que estavam ali, ouviram as maravilhas de Deus, se aproximaram. Então Pedro usa esse dom e prega o Evangelho, e aquelas pessoas então creem no Evangelho. Então, qualquer dom tem um alvo: a edificação da igreja. E então, o dom de línguas, e essa é uma pergunta importante para o nosso tempo, ele acontece ainda em nossos dias. Mas como você está falando isso? Porque está na Bíblia, não está? Sim, é porque há irmãos, há cristãos, que entendem que esse dom, ele se encerrou no início da igreja, porque ele tinha um propósito específico para os judeus. É verdade isso? É verdade isso. Só que nós não entendemos que este dom tenha cessado. A expressão para aqueles que creem que acabou é cessacionismo, ou seja, nunca mais, depois do início da igreja, Deus concederia esse dom. Nós, ainda que entendamos que sim, havia um propósito no início, nós não entendamos que o dom cessou, porque a Bíblia não diz isso. Ainda que o dom de línguas tivesse um propósito específico no início da igreja, não vemos no Novo Testamento nenhuma evidência de que ele tenha cessado. Há irmãos sérios com Deus que creem que cessou. Mas eles não acreditam no dom de línguas? É claro que eles acreditam no que está na Bíblia. E nós também. Mas eles entendem que cessou, e aí nós discordamos desta compreensão. Sendo assim, cremos, que Deus, em sua soberania, pode conceder este dom, se assim lhe aprouver. Esses pontos, então, resumem a compreensão da comunidade cristã de Londrina quanto a este dom. E desde a última mensagem, que eu mencionei em agosto, nós estamos examinando, e aqui é fundamental, porque se o dom acontece hoje, ele acontece de qualquer jeito. Em hipótese alguma, há critérios muito claros na Escritura que são estabelecidos por Deus de como esse dom deve acontecer. Se o dom de línguas ainda é concedido em nosso tempo, quais os critérios para que ele ocorra? Ou não há critério nenhum? Essa semana eu estava no preparo dos estudos, eu estava vendo algumas manifestações do dom de línguas. Manifestações do dom de línguas. E eu queria trazer algumas delas aqui para que nós víssemos. Talvez você nunca tenha estado em uma igreja pentecostal e nunca tenha visto isso. E depois eu entendi que era melhor não. Mas há um momento em que um pastor, ele se diz cheio do Espírito Santo, tem milhares de pessoas, e ele começa supostamente a falar em línguas.
E aí ele está cheio do Espírito Santo. E ele então perde o controle de si e começa a rir no Espírito. E ele começa a dar gargalhadas. E aí ele começa a colocar a mão sobre as pessoas caíam de um lado, de outro, dando risada, gargalhada. Tudo aquilo se diz em nome do Espírito Santo. Há base na Escritura para isso? Não. Zero base. Mas isso é feito no meio de igrejas evangélicas pentecostais. Daí então a razão de nós examinarmos. Bom, eu não quero saber a prática desse ou daquele, nem qual é a sua opinião sobre esse dom, ou como ele acontece. Eu quero saber o que a Bíblia diz, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a única regra de fé e prática e que fez com que nós nos rompêssemos com o catolicismo, que não crê que é a única regra de fé e prática. O protestantismo, que dá origem ao evangelicalismo, tem como base, ou deveria, não tem mais, a única base que nós temos para examinar qualquer coisa que se fale de Deus está aqui. Mas muitos não fazem mais isso, infelizmente. Esse ponto, portanto, é fundamental. Nós não somos cessacionistas, a comunidade cristã de Londrina. Isso não significa que nós concordemos ou creiamos no que acontece hoje no moderno movimento pentecostal. Eu já participei de algumas igrejas pentecostais. Eu já, como eu disse aqui, já pedi a Deus o dom de línguas. E eu diria que não há nada de errado em pedir. Só que é importante que ao pedir você saiba que se Deus der, Ele tem critérios para isso. Nas palavras de um presbiteriano, e que representa bem, eu acho, o reverendo Augustus Nicodemos, ele diz assim: se Deus quiser conceder este dom, o dom de línguas, Ele pode fazê-lo. Portanto, Ele não é cessacionista nesse sentido. Mas nós esperamos que seu uso esteja de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Se o dom, entre aspas, não está sendo usado como a Bíblia diz, não me peça para aceitar, nem para acreditar que é algo que vem de Deus. Uma vez que a Bíblia não foi dada não para encerrar os dons, porque está falando nesse contexto, estudando 1 Coríntios, mas para que percebêssemos a maneira correta pela qual eles devem ser utilizados. Então, Paulo vai dizer, nós vamos ver isso no final do capítulo, não proíbam falar em línguas. Está vendo? Não é para proibir. Só que antes ele fala não proibir, ele estabeleceu um monte de regras, ou várias regras, para que o dom pudesse ocorrer. Então, nós não podemos proibir, mas nós, no sentido de que, não, eu não posso deixar que alguém fale. Por exemplo, mas eu posso e devo proibir se aquilo que está acontecendo foge ao princípio da Escritura. Então, esse não proibir que nós vamos ver, não é algo abrangente. Não, qualquer coisa pode. Não, não pode, porque a Bíblia não permite isso. Além do que nós já estudamos, nós veremos os limites, então, estabelecidos na Escritura. Não pela teologia A, B ou C, mas pela Escritura. E que é incontestável. E que é claro, para qualquer um que ler o texto, vê que há limites. Especificamente aqui nesse capítulo que nós estamos caminhando, de 1 Coríntios, capítulo 14. No último estudo, na última mensagem, nós lemos os versos 1 a 5. E para nos situarmos, vamos ler novamente. E eu gostaria de pedir que você lesse comigo em voz alta, vou projetar aqui, que você lesse o texto comigo. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 1 a 5. Vamos todos ler juntos. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja.
Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao quem fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, nós vimos, eu estou lembrando do texto para nós nos localizarmos, nós já tratamos disso aqui. Aqui é pontos, mas o que ele, quando alguém fala em língua, assim mesmo se edifica? Nós já vimos isso, então eu sugiro que você possa acessar a nossa página e então ver o que nós tratamos a respeito dessa passagem. E agora então nós vamos caminhar dos versos 6 a 12, e novamente quero pedir para que você leia comigo. Vamos lá? Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, aqui agora nós vamos caminhar nestes versos, um a um, tentando compreender o que foi pela pena de Paulo, mas quando Paulo escreve, ele está escrevendo palavra de Deus, porque ele escreveu, como ele mesmo assim atesta em sua carta a Timóteo, inspirado por Deus. Ele foi divinamente inspirado. Se ele é divinamente e escreveu divinamente inspirado, e nós cremos nisso, e para nós é inegociável, então, se é divinamente inspirado, não há erro. Paulo era um pecador, mas quando ele escreve a palavra de Deus, porque ele foi dirigido pelo Espírito, não há erro. E é por isso, então, que a nossa única regra de fé, daquilo que nós cremos, e de prática, o que devemos obedecer, é a Bíblia. É por isso que nós não queremos saber do que a tradição diz, se a tradição diz algo que é contrário à Escritura. É por isso que a nossa base é o sola Escritura. Paulo está escrevendo essa carta, nós já vimos, para a igreja de Corinto. E ela era uma igreja. Isso é muito bom lembrar. Porque alguns, às vezes, acham que se não pregar exatamente como nós pregamos, ou não crer em cada ponto, ou ela não for muito, ou quase que perfeita, não é igreja. A gente tem, às vezes, o erro, e eu me incluo nisso, de chamar muito facilmente as outras denominações, outras igrejas ou pastores de hereges. Se nós levarmos ao pé da letra uma das interpretações de hereges, um herege não creu no Evangelho. Agora, nós podemos dizer, nós não cremos nisso, é um erro teológico. Aí é diferente, mas eles creram em Cristo. E o que Paulo, e nós vamos ver isso em outros assuntos ainda, Paulo está tratando com essa igreja que tinha muitos erros. Nós já vimos alguns deles. E um dos erros que estava ocorrendo era na manifestação de um verdadeiro dom de línguas. Eles estavam errando nisso. E Paulo, como apóstolo de Cristo, estava corrigindo aqueles cristãos. E é impressionante, né? Como Paulo fala do seu amor por aquela igreja. Mas ele está corrigindo. Olha que contraditório, não? Quem ama não corrige. Quem disse isso? Mas isso faz parte da nossa cultura hoje.
A verdade é que quem ama, corrige. Se não há correção, não há amor, em qualquer nível. Sim, nós precisamos aprender como fazer, mas se não há correção, se não há verdade, não há amor. Então Paulo está manifestando o seu amor por aqueles irmãos, e então estabelece regras neste capítulo 14 da sua primeira carta, pelas quais o dom de línguas pode e deve ser examinado, não somente na igreja de Corinto, mas em qualquer outra igreja na história. E que é muito importante que nós entendamos, porque uma das defesas dos pentecostais é que eles querem comparar o que acontece numa igreja estabelecida com o que aconteceu em Atos 2. Mas é a mesma coisa? Não, porque Atos 2 a igreja estava começando. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, essa igreja já estava estabelecida, inclusive ela foi estabelecida por ele, foi ele quem plantou. Então, Atos 2 é o início da igreja. Ali houve uma manifestação com propósito, com ordem do dom de línguas. Agora, então, para as igrejas estabelecidas, há outros critérios que Paulo vai trazer e que nós devemos examinar. Se nós cremos que a Bíblia é a nossa base, então qualquer prática na igreja, na liturgia da igreja, deve ser examinada ou deve ser vista pelo crivo da Escritura. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5, ele disse, nós lá lemos esse texto, eu quero só retomar, Paulo diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Portanto, não há nada de errado no dom de línguas, de acordo com a compreensão do apóstolo Paulo. Só que aqui nós estabelecemos um critério, ou nós não, a Bíblia estabelece. As outras línguas são outros idiomas humanos, não é língua de anjo, como alguns querem defender. Ah, mas lá em 1 Coríntios, ainda que eu fale a língua dos anjos, Paulo não está admitindo que há possibilidade que ele falasse língua de anjo. Ele está trazendo uma hipérbole ali. Nós já tratamos isso também, então nós não vamos voltar para lá. Paulo diz que gostaria, e aqui é muito importante, quem concede o dom é o apóstolo Paulo ou o Espírito Santo? Ele gostaria, ele como Paulo, gostaria que todos aqueles irmãos em Corinto falassem em outras línguas. Mas quem concede, e o texto, nós já vimos isso também, em 1 Coríntios, é o Espírito Santo que concede a cada um como ele quer. Ou seja, você pode pedir e Deus não dá. Eu quero ser um pregador como Augustus Nicodemos Lopes. Esquece. Eu dei um dom para aquele homem, e dei um outro para você, e dei um outro para outros dos meus filhos. Eu escolho o dom que eu vou dar, para quem eu vou dar, porque eu sei o que é melhor. Então, o dom de línguas, Paulo está dizendo, eu gostaria, ele diz, ele queria, eu quisera, que vocês todos falassem em outras línguas. Bom, aqui nós temos uma resposta. Todos falavam? Porque se todos falavam, então para que ele queria? Então, nem todos falavam. Mas o mesmo Paulo, em 1 Coríntios 12, 13, diz que todos nós fomos batizados em Espírito. Lembra que já tratamos isso. Há uma linha dentro do pentecostalismo que diz que a evidência do batismo no Espírito é falar em outras línguas. Mas nem todos, lá na igreja de Corinto, falavam. Mas todos foram batizados no Espírito. Portanto, a ideia de que a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo é falar em outras línguas está errada à luz da Escritura. E é algo que predomina no pentecostalismo. Ele continua então no verso 6. Agora, porém, irmãos, eu gostaria que vocês falassem em outras línguas. Eu gostaria, muito. Mas aí ele vai fazer uma ressalva. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia,
ou de doutrina? Qual é a resposta? É uma pergunta retórica. Qual é a resposta clara para isso? Não vai aproveitar. Não é isso, irmãos? Se eu for aí falando em outros idiomas que vocês não entendem, o que vocês vão aproveitar? Nada. Irmãos, se eu for aí no culto, no momento do culto, e começar a falar em outros idiomas, em outras palavras, em outras línguas, como vocês sabem, nós vamos ver isso, porque ele falava mais línguas do que todos os demais, 1 Coríntios capítulo 14, verso 18, nós não chegamos lá, eu falo mais línguas do que todos vocês. Mas se eu fosse aí, e mostrasse esse dom que Deus me deu, e começasse a falar, para que ia servir se vocês não entendessem? Ia servir para o quê, irmãos? Para nada. Vai ser útil para vocês? O fim proveitoso vai ser útil? Qual é a resposta? Não. Veja, aquele que falou de dom de línguas, falou do dom, falou que gostaria, ele está dizendo, se eu for falar, e eu falo mais do que todos vocês, se eu for aí falar, vai aproveitar para vocês? Não. Do que? De nada. Por quê, Paulo? Por uma razão óbvia, vocês não entenderão. Vocês não vão entender as línguas que eu digo. Vocês não vão entender o que eu estiver falando em outro idioma, a não ser que eu fale no idioma que vocês entendam. Irmãos, isso é absolutamente óbvio. Mas é isso que acontece? Não. É isso que acontece no pentecostalismo? Não. Não haverá o quê? Paulo está dizendo, se eu for aí e falar em outros idiomas, que Deus me capacitou pelo Espírito, não vai haver o quê? Edificação. E os dons têm um propósito, qual? Edificação. O irmão Matthew Henry, ele nos ajuda, e ele confirma a obviedade do que Paulo escreve. Não significaria nada, esse irmão comentando o versículo, expressar qualquer destas coisas em uma língua desconhecida. Um apóstolo com toda a sua bagagem não poderia edificar a menos que falasse segundo a capacidade dos seus ouvintes. Imagina alguém entrando aqui e pregando a palavra de Deus. Eu não estou nem entrando no que acontece aí nas igrejas, porque em maioria não se prega a palavra de Deus. Mas vamos admitir que alguém entrasse aqui, no nosso ambiente, pregando a palavra de Deus. Fosse um homem cheio do Espírito Santo, pregando todo o conselho de Deus na centralidade do Evangelho. E ele chegasse e falasse, mas ele estivesse pregando no idioma russo. Por mais que ele estivesse pregando a palavra, você ia ser edificado? Não. Alguém fala russo aqui? Tem alguém que fala russo? Não, né? Ninguém entenderia. Tem alguém? Se manifestou alguém aí? Não, né? Ninguém entenderia. Agora, imagine então, vários cristãos entrando na reunião da igreja, falando todos ao mesmo tempo, russo, mandarim, árabe, indonésio. Piorou. Vocês estão vendo o paralelo ou não? Ninguém vai entender nada. E não há edificação. É por isso que ele está dizendo que isso não deve acontecer. Não deve, ele está dizendo, não façam isso. Se alguém entrasse e falasse essas línguas, palavra de Deus, e ninguém entendesse, não haveria edificação. Agora imagine, se várias pessoas entrassem no mesmo ambiente, e não falando em outras línguas, mas apenas criando palavras,
com sílabas soltas, desconexas, haveria edificação? Se com idiomas não há, quanto mais as línguas que são ditas hoje espirituais. Porque se não dá para detectar, e não dá, nos meios pentecostais que estão sendo falados idiomas, qual a justificativa? Mas isso é língua espiritual ou língua de anjo. Quando eu trago para língua espiritual ou língua de anjo, não tem como comprovar. Você já conversou com um anjo? Então você não tem como comprovar se o que aquela outra pessoa está dizendo é verdade. Tem, por causa da Bíblia. Então não me peça, faço minhas palavras do reverendo Augusto, para aceitar e para concordar qualquer expressão espiritual de língua que você tenha dito, se não tiver base na palavra. Mas é isso que nós devemos agir, é assim que nós devemos agir. Porque a nossa única regra de fé e prática é a Escritura. Eu já conversei com vários irmãos aqui que vieram do meio pentecostal. E eu perguntava, você falava em línguas, quando você disse que falava, de acordo com a Escritura? Nenhum deles disse, não, eu não falava. O que era? Eu não sei. Bom, eu também não sei. E olha, eu não estou desdenhando. Eu não estou dizendo que não tenha acontecido, às vezes, um êxtase emocional, como eu vi nessa reunião, começassem a rir. Não interessa. Não interessa o que você e eu sentimos. Não interessa. Se não estiver de acordo com a Escritura. Pode acontecer coisas sobrenaturais, e vários irmãos me disseram que tem coisas inexplicáveis, mas se não estiver com base na Escritura, não interessa, e não é que não aceitamos. Ou você acha que manifestações, por exemplo, de aparições da Virgem Maria, não acontecem coisas sobrenaturais inexplicáveis? Ou você acha que no meio do Espiritismo não acontecem coisas inexplicáveis? Acontecem. E porque elas são inexplicáveis e sobrenaturais nós aceitamos? Não. Por que nós não aceitamos? Porque não está na Bíblia. Se a Bíblia, que é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que dá os dons, estabelece as regras, nós devemos segui-las. Essa é a sua interpretação. Tudo bem. Só que você é responsável pela sua também. Você também é. Todos nós sabemos, pentecostais ou não, que se nós deixarmos as Escrituras de lado, o engano vai se manifestar. Se nós deixarmos a palavra, o engano vai se manifestar. Paulo está dizendo, se eu for aí e não falar de forma que vocês possam entender, não aproveita. O que Paulo está dizendo, não façam mais isso. Mas nós vamos fazer, Paulo. Bom, então, vocês estão se opondo à Escritura. E aí o risco é enorme. O risco é enorme. Mas ele não diz só isso. Ele diz, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Nada. A não ser que eu fale por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina. Se eu não trouxer revelação, ciência, profecia ou doutrina, não serve para vocês. Vocês não aproveitarão, não haverá edificação. E aí nós temos, então, o que Paulo diz, o que deve acontecer na reunião da igreja. Paulo cita 4 expressões aqui, e eu queria ver com vocês cada uma delas. Ele fala de revelação, a palavra revelação é a palavra Apocalipse. Então, o último livro da Bíblia que não foi traduzido, né, nós falamos de Apocalipse, é revelação. Aí nós temos a palavra no alfabeto grego e a transliteração, que é como nós lemos
a palavra no grego. Revelação, no sentido amplo, é uma verdade revelada por Deus. Ele fala conhecimento ou ciência, que é a mesma coisa. Aí vem da palavra gnosis, de conhecimento. Essas palavras são gregas. O que é conhecimento? É o conhecimento das verdades de Deus. Ele fala também, ou profecia, ou profeteia, a palavra no grego. O que é profecia? É a proclamação inspirada e dirigida por Deus. E por último, ele diz então a palavra ensino ou doutrina. Daí vem a palavra didaquê, de didática, ter a capacitação de ensinar. Essas expressões podem ter aplicações diferentes? Podem. Há uma resposta, mas o que Paulo está querendo dizer com cada uma dessas expressões? Há uma resposta clara? Não. Há situações no Novo Testamento em que essas palavras, por vezes, são sinônimas. Elas querem dizer a mesma coisa. E aí, para que eu possa mostrar para vocês como é difícil isso daqui, eu quero citar 4 teólogos. E o que eles entendem dessas expressões. E o primeiro, como eu citei, é o reverendo Augusto. Ele diz assim, essas expressões são 4 expressões para a mesma coisa. Não é muito convincente. Aí tem um teólogo que chamava Tilman Hessus, que era um teólogo luterano, e eu quero ler, ele escreveu isso no século XVII. Ele diz assim, a revelação é quando aquilo que foi revelado e descoberto para nós dos céus é aplicado pela igreja. O conhecimento é quando damos conselhos corretos e saudáveis para as pessoas a partir da palavra de Deus. Eu entendo a profecia, neste versículo, como a explicação das profecias das Escrituras. E ensino é quando o ponto principal de piedade é explicado. Então nós temos esse irmão que já discordou da compreensão geral do reverendo Augusto Nicodemos. O que Calvino diz? Olha, essa é boa. Visto que os intérpretes defendem diferentes pontos de vista sobre esses elementos, seja-me permitido apresentar também o que penso deles. No entanto, visto que esse é apenas um ponto de vista conjectural, deixa a meus leitores a liberdade de formar o seu próprio juízo. E aí então ele vai trazer. E a minha conclusão é que a profecia é serva da revelação, o conhecimento da doutrina. Portanto, tudo que alguém tiver obtido por meio da revelação, ele difunde por meio da profecia. E doutrina é a forma de chegar ao conhecimento. Então, eu estou citando esses irmãos aqui para dizer o quê? O que significam essas expressões, cada uma delas? Nós não temos uma resposta clara. Eu citei 3 irmãos, e um 4º irmão, que é o irmão Matthew Henry, ele nem comenta isso. Então, o que isso significa? E aí, então, você e eu vamos ter que cair em aceitar uma ou outra interpretação, ou dizer, eu não entendo plenamente o que esses 4 termos podem significar neste contexto. Agora, o que é claro para nós? E daí a maravilha da palavra. Todas essas expressões, revelação, conhecimento, profecia, ensino, deve ter como única base o quê? A palavra. Então eu não preciso entender especificamente o que cada termo significa. O que eu preciso saber é que, se a revelação, o conhecimento, a profecia, o pão quentinho de Deus, não tiver base na Escritura, eu não aceito. Nós não aceitamos. Pode ter a manifestação sobrenatural que for, nós não aceitamos. Porque a Bíblia é a nossa base. Aqui temos uma segunda aplicação.
Se alguém diz ter uma palavra vinda de Deus, servo de Deus, essa palavra, se essa palavra não edifica, se essa palavra não tem base bíblica, o que você tem que fazer? Não quero ouvir. Não dê ouvidos, porque de acordo com Paulo, ela de nada aproveita. Agora, você tem uma revelação, e você vai ler, como o John MacArthur falou assim, você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Deus me falou, misericórdia. Misericórdia, como há profetas e pastores dizendo, Deus está me revelando agora. Meu Deus, isso é, no mínimo, falta de temor a Deus. Deus está dizendo, não, Deus está dizendo aqui, ó. Se o que você disser não tem base aqui, não aceito, seja você quem for. E isso, irmãos, inclusive é a partir desse púlpito aqui. Nós somos responsáveis por pregar a palavra. Vocês são responsáveis em examinar. E se nós sairmos da palavra, vocês são responsáveis por seguir. Então, nós não vamos dar ouvidos a nenhuma revelação, a nenhuma forma de falar que não seja de acordo com a palavra, que não edifique. Versos 7 a 8. É assim, então Paulo volta a mostrar de como era sem sentido se ele chegasse em um ambiente e começasse a falar em outros idiomas que as pessoas não entenderiam. E aí Paulo então vai falar, deixa eu usar um exemplo mais simples para que vocês possam entender. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo está dizendo o quê? Se eu for aí falar em outras línguas, vocês não vão entender. É a mesma coisa se eu pegar dois instrumentos e eles começarem a tocar desafinados e músicas diferentes, ninguém vai entender. Em uma orquestra ou em um grupo, ele usa uma flauta, um instrumento de sopro, e uma cítara, um instrumento de corda. E aí eles começarem a tocar músicas diferentes, ritmos diferentes e desafinados. Alguém vai poder? Não. Como você vai reconhecer o que eles estão tocando? Irmãos, isso é um exemplo para criança, não é verdade? É para criança. Uma criança entende o que Paulo está dizendo aqui. Não, mas eu não concordo com isso. Mas você não concorda com base no quê? E com base no quê? Ah, a minha tradição, eu cresci nessa igreja. E daí? Paulo cresceu numa igreja. Ele era o topo da igreja dele. E ele considerou tudo aquilo como esterco por causa de Cristo. E você não pode abrir mão da sua religiosidade, da sua prática religiosa, onde está claro que ela não tem base na Escritura, porque você está nessa... E daí? E daí então alguns irmãos falam assim, ah, mas aquela pessoa está naquela religião há tantos anos, né? Ela tem que sair. Sim, ela tem que sair se aquela religião nega Cristo, ela tem que sair. Ela tem que abandonar por causa de Cristo. E a trombeta? No exército romano, grego, ordens de avançar, de recuar, de atacar, eram dados por toques de trombeta. Se o som fosse confuso, o exército não sabia o que fazer. E agora? É para atacar, é para defender, é para recuar. Olha os exemplos claros que Paulo está dizendo aqui. É por isso que eu não vou no lugar e vou falar em outros idiomas que vocês não vão entender. Não vai servir para nada. Irmãos, isso é muito importante. Mais uma aplicação. Em um culto, como nós estamos, tudo, absolutamente
tudo deve ser compreendido. Você deve entender o que está acontecendo. Nós devemos saber e entender o que e para quem nós cantamos. Para quem? Para quem nós cantamos hoje está tão difícil na igreja evangélica? A esmagadora maioria dos cânticos é para o homem, mas a Bíblia não fala para cantar para o homem, fala para cantar para Deus, cantar a palavra dele, louvar a ele, não ao homem. Cânticos que não têm base na Escritura, uma infinidade. Para quê? Por quê? Para quem nós oramos? Eu e vocês, Deus nos deu uma mente para que nós pensemos, por incrível que pareça. Mas eu não estou entendendo o que aquela pessoa está falando. Eu não estou entendendo o que ela está orando. Então tem alguma coisa errada. Nós precisamos entender o que o pregador ensina. Eu estava vendo um desses falsos profetas, e ele está lá, e ele esquece o que ele estava falando. Aí sabe o que ele faz? Começa a falar em línguas. Olha só, ele estava falando, ele esquece, aí para julgar espiritual, ele começa a inventar, ele não está falando em línguas, ele inventa palavras, ele não está falando em línguas. Mesmo que estivesse, as pessoas estavam entendendo? Não. Para que serve aquilo? Para nada. Por isso que nós como cristãos, que devemos ter a mente de Cristo, devemos examinar tudo nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Pode ser quem for. Pode ser o pastor Alexandre Bornelli. Pode ser o reverendo Flávio. O pastor Danilo. O pastor Marco. Pode ser quem for. Você está falando de acordo com a palavra, na centralidade do Evangelho? Então eu vou ouvir. Então eu preciso ouvir. E a conclusão, então, de Paulo, nos versos 9 a 12. Depois de dar os exemplos, depois ele fala, não façam assim, irmãos. Olha os exemplos que eu estou dando, que são claros. Não continuem com essa prática que vocês estão desenvolvendo. Ela está errada. Ele diz assim, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? A resposta óbvia, não se entenderá. Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aqueles irmãos estavam desejando. Se vocês estão realmente procurando, procurem aqueles que edificam a igreja, que vai trazer edificação para a igreja. Irmãos, isso está claro ou não? Se nós pregarmos, orarmos, cantarmos palavras compreensíveis, as pessoas vão poder dizer o quê? Amém. Sabe o que é amém? Amém normalmente termina a oração com amém, lá fala amém. Não, amém é sim, eu concordo. Como é que eu vou dizer sim, eu concordo, se eu não entendo o que está dizendo? Se não entenderem, se eu estiver falando e vocês não entenderem, é como se eu estivesse falando ao vento. Lembra, na última pregação eu trouxe uma citação de um texto bíblico, numa linguagem, acho que era sérvio. Se nós tivermos alguém, um sérvio aqui, pregando, orando, cantando, e nós não entendermos, é como se estivesse falando ao vento. Nós vamos ser estrangeiros para ele e ele para nós. Quando Paulo fala assim, há muitas vozes no mundo, ele fala de idiomas, há vários idiomas, e todos os idiomas têm sentido. O único que não tem sentido é o que é falado no pentecostalismo hoje, que não há estrutura idiomática naquilo. Mas você vai falar isso para ela, ela fica brava com você. Fala, querido, olha para a palavra.
ela não quer saber da palavra. Ela quer continuar a prática dela. É por isso que pela graça de Deus, e é só pela graça de Deus, que nós procuramos progredir na nossa liturgia com cânticos que louvam a Deus e tem a palavra como base. É por isso que nós procuramos progredir em oração, e nós precisamos aprender isso, né, com palavras compreensíveis e bíblicas. É por isso que nós procuramos progredir na pregação, expondo o texto bíblico, lendo o texto bíblico e procurando explicar o texto bíblico. E é por isso então que nós, pela graça, e nós não fazemos isso de maneira perfeita, nenhum desses pontos, nós erramos, mas nós procuramos então aplicar aquilo que nós estamos lendo e vendo na palavra. Isso tudo para quê? Para que haja edificação. E uma última aplicação. É por isso que nós somos diferentes do pentecostalismo. Eu estou falando com alguém que passou por isso. Nós somos diferentes da esmagadora maioria dos pentecostais, neopentecostais. Eu já ouvi falar assim, vocês são frios na música. O frio na música, qual é o argumento? É com base no quê? Porque a gente não dança, a gente não grita, a gente não tem nada de errado bater palma. A base sua, o que é? Se o que nós cantamos, ainda que não perfeitamente, quando cantamos a palavra, aquilo não move você, não mexe com você, o problema não está no como nós fazemos, é que você não entende o que nós estamos cantando. Às vezes vem esse pensamento, poxa, parece que a gente está cantando esses músicos, cânticos, hinos antigos, uma coisa fria. Não, isso é palavra de Deus. Não importa o ritmo, é palavra. Eu tenho uma irmã, ela não está aqui, ela veio, o marido dela estava vindo, saiu do neopentecostalismo e veio, e trouxe ela limada, ela nunca mais veio, porque aqui era muito frio. Aí 6 meses depois ela, pela graça de Deus, gostou da música fria. Não tem nada disso. Esse argumento é um absurdo. Pular, dançar, ter coreografia. Isso não quer dizer espiritualidade em nada. É se nós cantamos a palavra. Não tem dança, não tem luzes, não tem coreografia, não tem show. Pela graça de Deus não vai ter. Essa já vi também, a pregação parece uma aula. Com base no que a pessoa diz isso? O que você quer? Aleluia, irmão! Glória a Deus! Isso é pregação espiritual? Gritar? Não importa a entonação. Sabia que Charles Spurgeon lia as pregações? Jonathan Edwards, grandes pregadores, liam. Ah, mas que coisa fria. Não é o estilo, não é o grito, não é o emocionalismo, é a palavra. Profetada, chavão. Nós não determinamos nada. Eu determino, não, nós não determinamos nada. Nós não exigimos nada. Pela graça de Deus, vai continuar assim. O nosso alvo é examinar as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas são de fato assim.